Bom dia, boa tarde, boa noite. Então, aqui a gente está para mostrar para vocês a leitura coletiva que foi feita para essa última semana de outubro. Ou seja, eu dei o nome para essa leitura e ela é a Travessia de Outubro, porque agora a gente está indo para novembro, né? Então, a primeira carta que apareceu é O Três de Paus, que sinaliza que a nossa expansão começa dentro de nós mesmos. Então, está falando que a semana se inicia com muito movimento, porque essa é uma carta de visão e também de movimento, né? Então, a gente percebe que o personagem está olhando aqui para um novo horizonte. Então, isso significa que existe sim um novo horizonte se formando, mesmo que ele ainda não esteja completamente visível para a gente, tá? No campo pessoal, vai falar sobre a necessidade de confiar na direção que nós escolhemos, porque é tempo de agir com determinação, com propósito, não com pressa, tá? No trabalho e nas finanças, o Três de Paus aponta oportunidades também, oportunidades de expansão. Pode ser um projeto que amadurece, pode ser parcerias que se concretizam, pode ser o retorno de algum investimento ou de algum esforço, que aí começa realmente a ficar visível, começa a se aproximar. Já no campo afetivo, ele mostra relacionamentos que ganham também perspectiva, né? O que parecia travado pode finalmente, então, se mover, desde que ambas as partes olhem para o mesmo horizonte, para o mesmo futuro. Então, o Três de Paus é o chamado para que a gente pense estrategicamente onde nós queremos chegar até o final do ano. Então, essa é uma grande pergunta, tá? E aí, para isso, o que é que já pode começar agora? A próxima carta dessa leitura é a Lua. Olha só, estaremos entre o medo e a intuição, tá? Porque no meio da semana, mais ou menos, essa Lua vai trazer o mergulho nas nossas emoções. Então, ela pode revelar incertezas, pode revelar ilusões, pode revelar que nem tudo aquilo que parece sólido realmente é, mas também nem tudo que é invisível deve ser ignorado, tá? Nesse campo pessoal, a carta da Lua é um convite para a nossa introspecção, para que a gente observe os nossos padrões emocionais, principalmente os nossos medos, que acabam sabotando o nosso avanço, tá? Financeiramente, a Lua vai pedir cautela, não é hora de decisões impulsivas. Você precisa observar, principalmente para quem lida com isso, o que está nas entrelinhas dos documentos, sejam contratos, sejam negociações e também nas promessas, tá? No relacionamento, ela vai trazer um pouquinho de confusão, porque ela trabalha nesse limite entre o que é intuição e o que é carência. Então, as relações elas podem parecer instáveis, mas ao mesmo tempo podem revelar algumas verdades profundas. Então, o importante é você aqui ouvir o silêncio. Então, a Lua, ela abre, é, não que ela abre, ela lembra que o nosso caminho está se desenhando, mesmo que a gente não tenha conseguido ainda ver toda a estrada. O que nós precisamos fazer é confiar no nosso sentir, mas, ao mesmo tempo, confirmar o nosso sentir com a nossa consciência. E aí, encerrando a semana, nós vamos ter o Cavaleiro de Paus, que vai trazer energia, ação e foco também. Então, depois desse período nebuloso do meio da semana, ele chega aí com muita determinação, com muita coragem também para decidir. Então, no nível pessoal, ele pode representar o impulso de dizer aquilo que precisa ser dito e fazer aquilo que está
sempre sendo adiado. No campo profissional, é hora de retomar o controle, cortar dispersões, agir com clareza, ter aquela conversa franca, ter aquele posicionamento firme que pode mudar tudo. Agora, afetivamente, olha, cuidado com as palavras ditas, principalmente no calor do momento, tá? Porque o cavaleiro de espadas, ele traz intensidade, mas, ao mesmo tempo, há riscos de agir, de falar, sem pensar, tá? Financeiramente, é aquele movimento rápido e direto. Um contrato que, de repente, pode se confirmar, uma resposta que chega, uma oportunidade que exige aí uma decisão imediata, tá? Então, essa carta, ela nos lembra que a coragem nasce quando a dúvida termina. Então, a dúvida só termina quando a gente escuta o nosso interior, quando a gente escuta a nossa verdade. Então, agora fazendo uma síntese dessa nossa leitura, a travessia, né? Então, ela vai mostrar, essa travessia mostra, é lógico, é uma travessia energética que mostra do planejamento, a intuição e, por fim, a ação. Então, é como se essa semana última de outubro fosse aí um rito de passagem, uma mistura de fé e de estratégia também. Então, o tarô indica, parece pelo menos indicar que aquilo que parece indefinido, ele ganha uma certa direção. Principalmente, essa direção está ligada àquilo que foi sonhado, porque, enfim, aquilo que foi sonhado pode tomar forma. Afetivamente, a gente viu que ele pode trazer algumas revelações, aquilo que é verdadeiro se fortalece e aquilo que é ilusório se dissolve, né? É a própria Lua que nos fala a respeito disso. Financeiramente, é um movimento, e isso é importante, né? Porque aquilo que quem está vivendo, está sentindo, né, uma certa inércia, então o cavaleiro traz de volta um certo movimento, e principalmente esse movimento ele está calcado, ele está baseado em decisões conscientes e obviamente isso pode vir a trazer prosperidade para a nossa vida. Então é hora de alinhar visão com ação, confiança e também lucidez. Gostou? Espero que sim. Agora, se você quiser compreender como que essa travessia se manifesta no seu caminho aí, pessoal, agende a sua leitura de tarô comigo. E bora lá, vamos saber como é que isso acontece.